O dia acaba, mas o corpo não. Mesmo deitada, mesmo em silêncio, algo continua ligado. E se você sente isso agora, não é ansiedade, não é fraqueza. É só o corpo que ainda não recebeu permissão para parar. Se você ficar aqui comigo por alguns minutos, isso muda. Agora, não precisa fazer nada. Não precisa relaxar. Não precisa soltar conscientemente. Não precisa acompanhar. Só continue ouvindo. O corpo entende esse ritmo antes de qualquer palavra. Ele reconhece quando não está sendo puxado, quando não está sendo conduzido à força. Talvez você perceba que algo ainda está atento aí dentro. Não é pensamento, é vigilância. O corpo passou o dia inteiro sustentando pequenas coisas, postura, respostas, decisões, expectativas que nem eram suas. E quando a noite chega, ninguém avisa ao corpo que acabou. Por isso ele permanece acordado. Por isso não desliga de uma vez. Por isso existe esse estado intermediário, em que você já deitou, mas algo ainda está de pé por dentro. Você não precisa identificar o que é. Não precisa entender. Só reconhecer que existe. E quando você reconhece sem tentar mudar, o corpo começa a perceber que não precisa mais sustentar sozinho. Enquanto você ouve, algo simples começa a acontecer. Não é um evento, não é uma sensação forte. É uma diminuição quase imperceptível do esforço. Como quando você segura um objeto há muito tempo e só percebe o peso no momento em que começa a largar. Talvez o peito ainda esteja um pouco atento. Talvez a respiração ainda esteja mais alta. Tudo bem. O corpo não precisa desligar agora. Ele só precisa saber que não precisa continuar do mesmo jeito. Fique aqui. Quanto menos você tenta, mais o corpo entende. Há um tipo de descanso que não vem do relaxamento, mas da retirada da exigência. E isso acontece aos poucos, sem comando, sem técnica, sem intenção. A voz não está pedindo nada ao seu corpo. Ela só está permanecendo. E a permanência comunica segurança. Talvez você note microajustes, um apoio diferente na cama,
um suspiro que vem sem aviso, uma parte do corpo que cede sem que você tenha pedido. É assim que o corpo solta. Não quando mandamos, mas quando deixamos de exigir. Se a mente aparecer, não empurre. Ela também está aprendendo a parar. Ela esteve ativa o dia inteiro. Ela também precisa de tempo para perceber que não há mais nada a resolver. Enquanto isso, o corpo vai fazendo o trabalho dele, sem pressa, sem espetáculo. Talvez você não perceba o momento exato em que algo muda, e isso é bom. Porque quando o corpo entra nesse estado, não há transição clara, há continuidade. E continuidade é descanso profundo. Você não precisa chegar a lugar nenhum agora. O lugar já é esse. A cama, o som, o intervalo entre uma respiração e outra. E enquanto você permanece, o corpo entende algo essencial, que não precisa mais sustentar o dia, que não precisa se preparar para nada, que não precisa antecipar. Ele pode parar aos poucos, do jeito dele. Fique. Mesmo que ainda haja tensão, mesmo que ainda haja vigília, nada está errado. O corpo não solta tudo de uma vez. Ele solta quando sente que pode. E essa sensação não vem da mente. Vem da ausência de pressão. A voz não vai acelerar, não vai mudar, não vai te pedir nada. Ela fica, e ao ficar, ensina ao corpo que ele também pode ficar parado, sem responder, sem reagir, sem sustentar. Daqui a pouco, as palavras vão mudar levemente. E quando mudarem, você não precisa acompanhar. O corpo já estará entre ouvir e dormir. E é nesse intervalo que ele aprende que pode parar. Agora você não precisa acompanhar. Se os olhos já fecharam, deixe. Se ainda estão abertos, não importa. O corpo já está ouvindo de outro lugar. Não é atenção, é presença. A voz não está aqui para guiar. Ela está aqui para permanecer. E quando algo permanece sem exigir resposta, o corpo entende que não precisa mais se manter alerta.
Você pode ouvir deitada, com os olhos fechados, ou deixar o áudio seguir enquanto o sono começa a chegar. Não há nada que você precise fazer para entrar neste estado. Você já entrou. Talvez a mente ainda tente acompanhar algumas frases. Tudo bem, ela vai cansar sozinha. A mente sempre cansa quando não há problema para resolver. Enquanto isso, o corpo começa a descer. Não como quem cai, mas como quem se entrega ao apoio. A cama sustenta, o som sustenta, a pausa entre as palavras sustenta. E o corpo responde a esse tipo de sustentação, não com esforço, mas com soltura. Daqui a pouco, as frases vão se tornar mais simples, mais diretas, mais repetidas. Você não precisa ouvir cada uma. O corpo aprende por repetição, não por compreensão. Mesmo que você adormeça no meio, as palavras continuam passando pelos lugares certos. Elas não precisam da sua consciência, elas só precisam da sua permissão. E é essa permissão você já deu quando ficou. Agora deixe o som seguir. Deixe o corpo fazer o que ele já sabe fazer quando não está sendo observado. O sono não precisa ser buscado. Ele se aproxima quando o corpo percebe que pode parar. E enquanto as palavras começam, você não precisa decidir nada. O corpo decide por você. Fique com a voz. Ou deixe que ela fique enquanto você dorme. Você pode parar agora. Nada mais precisa ser sustentado. O dia já terminou. O corpo entende isso. Você não precisa segurar mais nada. Pode soltar. Pode soltar agora. Não há nada para resolver. Não há nada para responder. Tudo o que precisava ser feito já foi feito. O corpo pode descansar. É seguro parar agora. Você não precisa continuar em alerta. Não precisa antecipar. Não precisa esperar. Pode soltar o controle. O corpo
sabe como descansar. Ele aprende quando não é pressionado. Você pode confiar nesse processo. Nada aqui exige esforço. Nada aqui pede atenção. Apenas permaneça ou apenas durma. Mesmo dormindo, o corpo continua ouvindo. E enquanto ouve, ele solta os músculos, solta o peito, solta a respiração. Solta a necessidade de estar pronta. Solta a vigilância. Solta o dia. Agora não há mais nada a sustentar. Você pode parar. Pode parar completamente. O corpo entra no próprio ritmo. E quando entra, o sono chega e naturalmente, sem esforço, sem decisão, apenas acontece. Pode continuar ouvindo ou pode dormir. O corpo sabe o caminho e ele já começou a seguir. Você pode parar agora. Nada mais precisa ser sustentado. O dia já terminou. O corpo entende isso. Você não precisa segurar mais nada. Pode soltar. Pode soltar agora. Não há nada para resolver. Não há nada para responder. Tudo o que precisava ser feito já foi feito. O corpo pode descansar. É seguro parar agora. Você não precisa continuar em alerta. Não precisa antecipar. Não precisa esperar. Pode soltar o controle. O corpo sabe como descansar. Ele aprende quando não é pressionado.
Você pode confiar nesse processo. Nada aqui exige esforço. Nada aqui pede atenção. Apenas permaneça ou apenas durma. Mesmo dormindo, o corpo continua ouvindo. E enquanto ouve, ele solta os músculos, solta o peito, solta a respiração. Solta a necessidade de estar pronta. Solta a vigilância. Solta o dia. Agora não há mais nada a sustentar. Você pode parar. Pode parar completamente. O corpo entra no próprio ritmo. E quando entra, o sono chega e naturalmente, sem esforço, sem decisão, apenas acontece. Pode continuar ouvindo ou pode dormir. O corpo sabe o caminho e ele já começou a seguir. Você pode parar agora. Nada mais precisa ser sustentado. O dia já terminou. O corpo entende isso. Você não precisa segurar mais nada. Pode soltar. Pode soltar agora. Não há nada para resolver. Não há nada para responder. Tudo o que precisava ser feito já foi feito. O corpo pode descansar. É seguro parar agora. Você não precisa continuar em alerta. Não precisa antecipar. Não precisa esperar. Pode soltar o controle. O corpo sabe como descansar. Ele aprende quando não é pressionado. Você pode confiar nesse processo. Nada aqui exige esforço.
Nada aqui pede atenção. Apenas permaneça ou apenas durma. Mesmo dormindo, o corpo continua ouvindo. E enquanto ouve, ele solta os músculos, solta o peito, solta a respiração. Solta a necessidade de estar pronta. Solta a vigilância. Solta o dia. Agora não há mais nada a sustentar. Você pode parar. Pode parar completamente. O corpo entra no próprio ritmo. E quando entra, o sono chega e naturalmente, sem esforço, sem decisão, apenas acontece. Pode continuar ouvindo ou pode dormir. O corpo sabe o caminho e ele já começou a seguir. Você pode parar agora. Nada mais precisa ser sustentado. O dia já terminou. O corpo entende isso. Você não precisa segurar mais nada. Pode soltar. Pode soltar agora. Não há nada para resolver. Não há nada para responder. Tudo o que precisava ser feito já foi feito. O corpo pode descansar. É seguro parar agora. Você não precisa continuar em alerta. Não precisa antecipar. Não precisa esperar. Pode soltar o controle. O corpo sabe como descansar. Ele aprende quando não é pressionado. Você pode confiar nesse processo. Nada aqui exige esforço. Nada aqui pede atenção. Apenas permaneça.
ou apenas durma. Mesmo dormindo, o corpo continua ouvindo. E enquanto ouve, ele solta os músculos, solta o peito, solta a respiração. Solta a necessidade de estar pronta. Solta a vigilância. Solta o dia. Agora não há mais nada a sustentar. Você pode parar. Pode parar completamente. O corpo entra no próprio ritmo. E quando entra, o sono chega e naturalmente, sem esforço, sem decisão, apenas acontece. Pode continuar ouvindo ou pode dormir. O corpo sabe o caminho e ele já começou a seguir. Você pode parar agora. Nada mais precisa ser sustentado. O dia já terminou. O corpo entende isso. Você não precisa segurar mais nada. Pode soltar. Pode soltar agora. Não há nada para resolver. Não há nada para responder. Tudo o que precisava ser feito já foi feito. O corpo pode descansar. É seguro parar agora. Você não precisa continuar em alerta. Não precisa antecipar. Não precisa esperar. Pode soltar o controle. O corpo sabe como descansar. Ele aprende quando não é pressionado. Você pode confiar nesse processo. Nada aqui exige esforço. Nada aqui pede atenção. Apenas permaneça ou apenas durma. Mesmo dormindo, o corpo continua ouvindo.
E enquanto ouve, ele solta os músculos, solta o peito, solta a respiração. Solta a necessidade de estar pronta. Solta a vigilância. Solta o dia. Agora não há mais nada a sustentar. Você pode parar. Pode parar completamente. O corpo entra no próprio ritmo. E quando entra, o sono chega e naturalmente, sem esforço, sem decisão, apenas acontece. Pode continuar ouvindo ou pode dormir. O corpo sabe o caminho e ele já começou a seguir. Você pode parar agora. Nada mais precisa ser sustentado. O dia já terminou. O corpo entende isso. Você não precisa segurar mais nada. Pode soltar. Pode soltar agora. Não há nada para resolver. Não há nada para responder. Tudo o que precisava ser feito já foi feito. O corpo pode descansar. É seguro parar agora. Você não precisa continuar em alerta. Não precisa antecipar. Não precisa esperar. Pode soltar o controle. O corpo sabe como descansar. Ele aprende quando não é pressionado. Você pode confiar nesse processo. Nada aqui exige esforço. Nada aqui pede atenção. Apenas permaneça ou apenas durma. Mesmo dormindo, o corpo continua ouvindo. E enquanto ouve, ele solta os músculos, solta o peito,
Solta a respiração. Solta a necessidade de estar pronta. Solta a vigilância. Solta o dia. Agora não há mais nada a sustentar. Você pode parar. Pode parar completamente. O corpo entra no próprio ritmo. E quando entra, o sono chega e naturalmente, sem esforço, sem decisão, apenas acontece. Pode continuar ouvindo ou pode dormir. O corpo sabe o caminho e ele já começou a seguir. Você pode parar agora. Nada mais precisa ser sustentado. O dia já terminou. O corpo entende isso. Você não precisa segurar mais nada. Pode soltar. Pode soltar agora. Não há nada para resolver. Não há nada para responder. Tudo o que precisava ser feito já foi feito. O corpo pode descansar. É seguro parar agora. Você não precisa continuar em alerta. Não precisa antecipar. Não precisa esperar. Pode soltar o controle. O corpo sabe como descansar. Ele aprende quando não é pressionado. Você pode confiar nesse processo. Nada aqui exige esforço. Nada aqui pede atenção. Apenas permaneça ou apenas durma. Mesmo dormindo, o corpo continua ouvindo. E enquanto ouve, ele solta os músculos, solta o peito, solta a respiração, solta a necessidade de estar pronta.
Solta a vigilância. Solta o dia. Agora não há mais nada a sustentar. Você pode parar. Pode parar completamente. O corpo entra no próprio ritmo. E quando entra, o sono chega e naturalmente, sem esforço, sem decisão, apenas acontece. Pode continuar ouvindo ou pode dormir. O corpo sabe o caminho e ele já começou a seguir. Você pode parar agora. Nada mais precisa ser sustentado. O dia já terminou. O corpo entende isso. Você não precisa segurar mais nada. Pode soltar. Pode soltar agora. Não há nada para resolver. Não há nada para responder. Tudo o que precisava ser feito já foi feito. O corpo pode descansar. É seguro parar agora. Você não precisa continuar em alerta. Não precisa antecipar. Não precisa esperar. Pode soltar o controle. O corpo sabe como descansar. Ele aprende quando não é pressionado. Você pode confiar nesse processo. Nada aqui exige esforço. Nada aqui pede atenção. Apenas permaneça ou apenas durma. Mesmo dormindo, o corpo continua ouvindo. E enquanto ouve, ele solta. Solta os músculos. Solta o peito. Solta a respiração. Solta a necessidade de estar pronta. Solta a vigilância. Solta o dia. Agora
Não há mais nada a sustentar. Você pode parar. Pode parar completamente. O corpo entra no próprio ritmo. E quando entra, o sono chega e naturalmente, sem esforço, sem decisão, apenas acontece. Pode continuar ouvindo ou pode dormir. O corpo sabe o caminho e ele já começou a seguir. Você pode parar agora. Nada mais precisa ser sustentado. O dia já terminou. O corpo entende isso. Você não precisa segurar mais nada. Pode soltar. Pode soltar agora. Não há nada para resolver. Não há nada para responder. Tudo o que precisava ser feito já foi feito. O corpo pode descansar. É seguro parar agora. Você não precisa continuar em alerta. Não precisa antecipar. Não precisa esperar. Pode soltar o controle. O corpo sabe como descansar. Ele aprende quando não é pressionado. Você pode confiar nesse processo. Nada aqui exige esforço. Nada aqui pede atenção. Apenas permaneça ou apenas durma. Mesmo dormindo, o corpo continua ouvindo. E enquanto ouve, ele solta os músculos, solta o peito, solta a respiração. Solta a necessidade de estar pronta. Solta a vigilância. Solta o dia. Agora não há mais nada a sustentar. Você pode parar. Pode parar
completamente. O corpo entra no próprio ritmo. E quando entra, o sono chega e naturalmente, sem esforço, sem decisão, apenas acontece. Pode continuar ouvindo ou pode dormir. O corpo sabe o caminho e ele já começou a seguir. Você pode parar agora. Nada mais precisa ser sustentado. O dia já terminou. O corpo entende isso. Você não precisa segurar mais nada. Pode soltar. Pode soltar agora. Não há nada para resolver. Não há nada para responder. Tudo o que precisava ser feito já foi feito. O corpo pode descansar. É seguro parar agora. Você não precisa continuar em alerta. Não precisa antecipar. Não precisa esperar. Pode soltar o controle. O corpo sabe como descansar. Ele aprende quando não é pressionado. Você pode confiar nesse processo. Nada aqui exige esforço. Nada aqui pede atenção.